Divinópolis vai trazer informações sobre um encontro muito importante que aconteceu na semana passada lá em Brasília, né? Com aí esse tema especial, né? Discutir aí o projetos e ações para a indústria têxtil, para o fortalecimento do setor da confecção, que é um setor econômico muito importante aqui da cidade de Divinópolis e também da região. Quem está comigo hoje ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o presidente do Sindicato do Vestuário de Divinópolis, Mauricélio Júnior, o Juninho Chumbreca, né? Ele está aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse encontro importante aí na capital, né? Inclusive com representantes do governo federal e também do Senado. Prazer te receber, viu, Juninho? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Flaviano. Prazer é todo meu, né? Tá voltando aqui, é sempre bom falar e vamos explicar um pouquinho dessa pauta nossa em Brasília. Principalmente para falar de assunto bom, né? Como é esse assunto que vamos abordar agora. Porque na semana passada, né, acompanhada aí da Gleide Andrade, né, que é secretária nacional do Partido dos Trabalhadores, que tem feito essa interlocução das pautas de Divinópolis com o governo federal, você, ao lado também do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, esteve em Brasília para discutir assuntos importantes, né? O fortalecimento desse setor tão importante que é o setor da confecção. Esse era o grande objetivo, né? Exatamente, né? Primeiro, agradecer a Gleide Andrade, que tem nos ajudado bastante nessa interlocução com Brasília, né? Onde é muito importante. Flávio Rosco, que é o presidente da FIENG, foi com a gente, né, levar algumas pautas lá também, complementou pautas interessantes para o país, para Minas Gerais. E da nossa parte a gente tinha que discutir a alíquota dos importados, não só da venda do site, que o governo já taxou em 20%, a maioria dos senadores e deputados entenderam que estava sendo prejudicial mesmo à indústria nacional, e é verdade que é muito prejudicial. E eu também aproveitei e fui discutir com o ministro Haddad a mercadoria que entra com nota fiscal até pelo porto, que hoje os magazines e muitas pessoas traz 1, 2 containers e subfatura o container. Porque, na verdade, compra uma camisa, por exemplo, $5, mas regida na nota fiscal $2 e paga imposto sobre $2. Então, o custo final sai bem mais barato que se eles comprassem dentro do Brasil. O ministro, por sorte minha, também era do ramo da moda, então ele entende nossas dores, né? Ele, como se diz para mim, ele me explicou bem o setor, que ele conhece a fundo mesmo o setor, ele já está verificando isso, porque eles estão acompanhando no porto esses contêineres que entram irregular, então eles já sabem que é verdade. Inclusive, na hora chamou a chefe aduaneira para conversar com nós lá, para mostrar que eles já estão fazendo alguma coisa. Nos prometeu que vai criar uma alíquota, tipo uma lei antidumping, né? Que se o preço que a Europa paga no produto, vai ser o preço que o Brasil vai pagar. Então não adianta o comprador brasileiro registrar com menor valor, que ele vai pagar imposto sobre o preço que a Europa paga. Então, espero que com isso os preços, né, deles ficam mais reais e aí a gente consegue competir de igual para igual. Inclusive, você já esteve aqui no programa em uma outra oportunidade falando justamente sobre isso, né, Juninho? A necessidade do governo se atentar em situações para fazer com que essa concorrência desleal, né, não prejudicasse a indústria local, né? Enfim, aquela indústria que gera emprego, que gera renda para o estado, para a cidade, para o país, né? Através dessa concorrência de importados, né? Você sempre levantou essa tecla, né? A importância de se discutir isso. Né? Exatamente, Francisco. Se você lembra da última vez que eu estive aqui, nós discutimos isso, e de lá para cá o que eu falei vem acontecendo, né? Tá fechando muitas empresas, bastante, e não é só na moda. Porque hoje a pessoa está importando pelo site tudo, né? Material elétrico, pneu, placa de computador, é tudo eletrônico. Então, a concorrência é muito desleal, porque eles não pagam imposto nenhum. Inclusive, eu discuti esses dias com o nosso senador, o Cleitinho, a respeito disso, que o Cleitinho votou contra o imposto. Eu tentei explicar para ele, mostrando para ele, que o que parece ser bom para o consumidor, que é você comprar sem imposto, no final é péssimo, porque esse consumidor vai perder o emprego, fechando uma indústria, fecha muitas pequenas conveniências, restaurantes. Em volta de uma indústria existem várias outras pequenas indústrias, que é o comércio que muitos trabalham. Então, não adianta, não. Então, é mais fácil o senador e os deputados nossos aqui, se eles criassem uma lei para igualar, então. Até $50 no Brasil, ninguém pagaria imposto também. O que seria muito justo para a gente.
O que não pode é continuar do jeito que está. Porque a China cresce todo ano 7, 8, 10% e o Brasil está patinando sem crescer. E não é possível que esse pessoal não enxergue que a curto prazo, não é a longo prazo não, a curto prazo, a indústria brasileira vai tá na lona. Até depois eu tive a reunião com o Pacheco me perguntou, eu conheço muito Divinópolis, como é que tá lá a FITED? Eu falei, a FITED é um grande exemplo disso. Fechou, senador. Mas por que fechou? Porque não dá conta de concorrer com os preços da China. É uma indústria que chegou a empregar 3 mil pessoas em Divinópolis nos tempos bons e preferiu fechar as portas do que concorrer, porque não consegue concorrer com o tecido importado. E assim está acontecendo com várias outras indústrias no Brasil. Isso é um ponto importante que você sempre levantou também a bandeira. É uma cadeia econômica, né? Se um setor, né, se enfraquece, né, por causa dessa concorrência desleal, todos os setores enfraquecem, porque se você perde, né, postos de emprego, o dinheiro deixa de circular. Isso é fomento econômico, né? Exatamente. Divinópolis passa por anos difíceis, né? E com a confecção, que já foi mais de 2.000 empresas de Divinópolis, só vem diminuindo com o passar dos anos. E os políticos de Divinópolis, nos últimos tempos, eu acho que eles, sim, sempre pensam mais neles que na cidade. Não tem feito nada para Divinópolis. Aí o pessoal fala assim, né? Eu converso com muita gente na rua, e por que não vem uma grande empresa para Divinópolis? Inclusive, a semana passada eu estive na FIENG com o nosso prefeito, Gleison, e com o senador Cleitinho. Nós fomos tentar trazer uma empresa para Divinópolis. Nós estamos tentando ainda, né, com a ajuda do Flávio Rosco, trazer uma empresa que ele está solícito. Inclusive, agora em agosto, o Gleison vai poder falar para todos. E nós conseguimos, não uma empresa nova, mas um grande investimento de Divinópolis, então vai ser falado em agosto. Mas o Flávio falou uma coisa para mim e para o prefeito, que assim, a gente sabe, mas às vezes não atina para isso. É pelo seguinte, eu não tenho jeito de levar uma empresa para Divinópolis assim, a empresa tem que querer ir para Divinópolis. Aí você põe 3, 4 cidades na mesa para a empresa decidir, por que ela viria para Divinópolis? Nós temos estradas boas? Não temos. Não tem estrada duplicada para chegar em Divinópolis. Nós temos uma estrada duplicada que chega até Itaúna, e por todos os lados que nós somos cercados por perigo, que são estradas que estão tendo acidentes diários aí. Nós não temos nada por enquanto a oferecer. Até o aeroporto deve começar esse ano. Falaram que vai começar em novembro. Tomara que sim, porque também é um outro meio que ajuda a fomentar a indústria para vir para Divinópolis. Então, se os nossos políticos não sentarem e debater unidos, hoje nós temos um político de esquerda e tem um político de direita, os dois não conversam, eu nunca vi isso. Como que você fazer política sem conversar um lado com o outro? Eles mais brigam do que conversam. Nós temos um trecho ali da Polícia Rodoviária Federal até no Jardinópolis que tem acidente diário, eu moro ali perto, diário. Não deve dar mais que 8 quilômetros, eles não dão conta de duplicar nem aquele pedaço. E olha, que tem oportunidade em Brasília, eu vi, muita oportunidade. Basta poder concentrar em Divinópolis, porque esses políticos nossos hoje, eles têm que atender praticamente o Estado. Como eles têm voto em 200 cidades, 100 cidades, eles ficam dando um pouquinho de dinheiro para cada uma e, na verdade, não faz nada para nenhuma. Fica só tapando buraco, anunciando que vai asfaltar uma rua. Olha que absurdo, nós chegamos a comemorar quando vai asfaltar uma rua. Eu acho isso, assim, toda vez que eu venho aqui eu falo, algum político com raiva de mim, né? Mas nós temos que parar com isso, nós temos que pensar grande. E você só realiza grandes feitos pensando grande. Enquanto estiver pintando praça, asfaltando rua, tapando buraco, e esses políticos bons de conversa que nós temos aqui em Divinópolis, aqui, né? Tem um deputado federal aqui que um dia eu vim fazer um pedido para ele aqui sobre a indústria, e ele não deixou falar um minuto. Ele consegue enrolar a agenda de tal forma que você não consegue conversar com ele. Então, isso não leva a gente não consegue debater. Eu estou lá no Sinvés, né? Tenho tentado recuperar o Sinvés, o prestígio do Sinvés. Então, quando uma pessoa igual a Gleide abre as portas para a gente e mostra que a gente pode fazer, que pode realizar alguma coisa, que tem debate com alguns políticos, eu fico muito feliz, porque a gente chega a perder a esperança de debater alguma coisa viável para o país, que tem hora que você pensar que só a gente que está enxergando que está tudo errado. Esse é meu pensamento.
É importante esse desabafo, né, Juninho? Porque você, além dessa reunião com o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, esteve no Senado, igual você citou, né, com o presidente Rodrigo Pacheco. E a ideia é levar justamente, principalmente para o setor legislativo, essa visão de Divinópolis e Centro-Oeste como polo da moda, porque aí mostra realmente a necessidade de investimentos, de logística principalmente, como você citou, porque não adianta ser polo da moda só no papel, é preciso ser polo da moda principalmente na visão de investimento de atratividade, porque a região só vai ficar atrativa, né, se realmente tiver essa visão de polo mesmo, né? Exatamente. O que você fala é muito importante. Se a gente não tiver uma visão de polo, só falar que é polo, isso não leva a nada. Muitos outros polos estão crescendo muito porque todo mundo se une e faz alguma coisa em favor. Tá, eu postei a foto lá com a Haddad, uma pessoa daqui comentou, vocês fazem muita reunião, não traz nada para Divinópolis. Eu expliquei para ele que eu não sou político para trazer nada de Divinópolis, não. Eu estou ajudando. E eu fui lá pedir para a indústria brasileira, eu não fui pedir nada para mim. O trabalho de trazer uma coisa para Divinópolis são dos políticos. Aí você vê um caso igual esse hospital nosso aqui, né? Durante 20 anos construindo um hospital e ninguém dá conta de terminar e vira palanque político. Agora o vice-governador vem aqui, filma e fica essa querendo dividir tem ônus e bônus, né? Mas eles preferem mais só o bônus, né? Que tá fazendo o hospital. Isso já tinha que estar pronto. Aí fica um monte de vereador filmando aí na UPA, fazendo palanque político da UPA. Gente, a saúde não vai melhorar não, nós atendemos praticamente a região. Nos últimos 30 anos, quantos hospitais inaugurou na região Centro-Oeste? Que eu lembre, só o de Nova Serrana. E aumentou quantas mil pessoas na região nossa? Eu não sei esse número não, mas levanta, deve ter quase que dobrado o número de pessoas. Como que a saúde vai atender? Então, cara, nós estamos com força política zero. Esses dias, né, eu estava conversando com muitos apoiadores aí, o último governo também do Bolsonaro, não fez nada para Divinópolis. Porque todo mundo fala que foi muito bom, e eu tô aqui nem preferir esquerda nem direita. Mas eu gosto de ver resultado. O último grande empreendimento da Divinópolis foi do Demetrios. Olha para você ver quantos anos tem isso. O restante dos prefeitos que passaram e dos políticos que já não conseguiram trazer nada para Divinópolis de relevância. De relevância. Esse negócio de asfaltar a rua, não, isso não é relevante, não. Isso era uma obrigação. Quando surgia um bairro, já devia ser asfaltado, já devia ter todo o saneamento pronto, isso é obrigação. Mas nós estamos aqui, vou te falar a verdade, nós estamos precisando rever os conceitos, inclusive de quem vota. O próprio Nicolas teve 22 mil votos em Divinópolis e nunca nem pôs os pés aqui de novo. O pessoal tem que aprender a votar. Vamos votar em quem quer trabalhar por Divinópolis. Divinópolis tem condições de eleger 2, 3 deputados federais, 2, 3 deputados estaduais. Vamos trabalhar por Divinópolis. Vamos pensar grande, como você mesmo diz, vamos ter visão de futuro. Inclusive, falando em desenvolvimento, né, a gente tem aí a previsão do governo do estado da chegada do gasoduto no ano que vem, em 2025. Não adianta ter gasoduto, né, se você não tiver uma rodovia capaz de oferecer essa logística. Você citou aí a questão da MG 050, né? Pensar na chegada do gasoduto, pensar aí nesse desenvolvimento da indústria da confecção, sem uma MG 050 duplicada, pelo menos até Itaúna, dificilmente você vai ter uma empresa com vontade de vir para Divinópolis, que é o que disse o presidente da FIENG, né? E é a leitura que a gente faz, né? Com certeza. Imagina, Flaviano, você tem uma empresa hoje para você vai expandir ela. Você tem Nova Serrana, Itaúna, Pará de Minas e Divinópolis. Eu tenho certeza que das 4, a primeira que você excluir é Divinópolis. Porque as outras 3 você tem duplicado até na porta dela. Divinópolis já seria a última opção. Então, se você não conseguir resolver nem o básico, que é a rodovia que chega na sua cidade, você não tem força política nem para resolver isso, como que você vai atrair alguém? Como que você vai atrair alguma empresa? Impossível. As outras cidades em volta nossa são cidades menores e parece que tem muito mais força política do que nós. O Zema tem que explicar para o Divinopolitano, que tem 8 anos que o Zema está praticamente no governo, ele não fez nada para Divinópolis. E olha que, assim, eu votei no Zema as 2 vezes, então eu posso falar. Ele não trouxe nada, ele não tem feito nada, ele nem veio a Divinópolis. Tem alguma coisa estranha aí no relacionamento do Zema com a cidade, que tem que esclarecer para a gente. Por que ele não traz nada e não vem a Divinópolis? O que acontece em Divinópolis?
Então a gente tá sendo deixado para trás, somos sempre o último da fila e todo mundo parece achar que está tudo bem e não está tudo bem. E como diz o ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Foi por isso que você, aceitando aí esse convite importante da secretária nacional do Partido dos Trabalhadores, foi a Brasília, né? Para colocar de novo Divinópolis em evidência. Exatamente. Vários assuntos debatidos com o ministro Haddad e com o senador Pacheco. O senador Pacheco tem muito carinho por Divinópolis e região centro-oeste. O Haddad também conhece a região, então me prometeu que teremos mais conversa, que todos os nossos pleitos vão ser atendidos. O único que o Haddad não quis nem conversar foi sobre o aumento do Simples, porque o Haddad é contra o sistema do Simples, né? Que ele acha que tem muita fraude no meio do Simples. Então ele acha que o limite está até bom, que se por ele até talvez arrumaria outra forma de não ter o Simples. E eu acho que as empresas também poderiam ver isso, que o Simples não é muito interessante para muitas das empresas. Assim, estamos com portas abertas em Brasília, através da Gleide Andrade, né? Eu volto a falar, temos que agradecer a Gleide, que tem feito um grande trabalho para Divinópolis e região. Tenho certeza, se tiver união de todos, nós temos a maior oportunidade de crescimento de Divinópolis, mas tem que ter união. Cada um puxando para um lado, pensando no próximo projeto político, aí não vamos sair do lugar novamente, ficaremos aqui falando aqui 4 anos, o tanto que Divinópolis não cresce, vai continuar a mesma coisa, Flaviano. Você entrou num ponto interessante, eu quero encerrar a entrevista frisando isso, né, Juninho? Ideologia política, gente, disputa de pautas políticas, isso tem que durar só durante a eleição. Acabou a eleição, existe um foco e um objetivo, que é Divinópolis e o desenvolvimento da cidade. Então, você tem que realmente ter a visão de união de forças por aquilo que é bom para a cidade, né? Porque a pauta ideológica política, a discussão política, ela só persiste até a eleição. Acabou a eleição, o objetivo é Divinópolis, né? E é isso que precisa acontecer, né? Acontece em outras regiões e falta em Divinópolis. Muitas vezes a gente ouve críticas, né? Porque que a região do Alto Paranaíba, a região do Triângulo Mineiro, muitas vezes é mais desenvolvida, consegue captar mais investimentos, né? Você tem que parar para fazer essa reflexão, né, Juninho? Lá existe realmente uma união pelo desenvolvimento regional. Existe união de forças de lideranças políticas por um objetivo comum. Então, se isso não ocorrer, né, você vai perder realmente a oportunidade. Eu cresci ouvindo, né, principalmente Tancredo Neves, falar que política é a arte de conversar. Então, Divinópolis falta artista, né? Porque tem muito tempo que a gente não conversa aqui, né? Aqui falta essa união. Como você disse, aqui perto de nós, né? O pessoal fala assim, Nova Serrana tem conseguido muita coisa. O pessoal de Nova Serrana é muito unido, cara. A parte política da cidade tem muita influência no governo estadual. Então, Divinópolis falta isso, né? Debater, conversar, se unir. Porque antes da eleição, na época de eleição, eles podem até divergir de algum ponto. Mas eu penso, né, na minha inocência, que a partir do momento que se ganha, deveriam sentar na mesa, tanto por ser de esquerda ou de direita, porque não é possível que não tem pontos em comuns. Só tem divergência. Se sentar, se puxasse para um lado só, meu filho, mas quando 2 cavalos, cada um puxa para um lado diferente, você não sai do lugar. Se puxasse junto, iam longe, viu? Mas estão precisando disso, de ter mais humildade, sentar na mesma mesa e convergir com as mesmas ideias. Essa é a presença do Juninho, presidente do Sinverge, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, né? Pontuando aqui esses assuntos importantes em relação a essa visão, principalmente de desenvolvimento. Muito obrigado, viu, Juninho, pela presença aqui no programa. Parabéns, viu, pela iniciativa de colocar Divinópolis em visibilidade, discutir e debater mais uma vez essa visão importante aí de polo da moda e de referência da confecção. Eu que agradeço, né? Estou sempre à disposição. Terminando aqui, agradecer novamente a Gleide Andrade, o Manuel Cordeiro também, que tem me ajudado muito nessa interlocução com a Gleide. E torcendo para que Divinópolis volte a crescer, né? Que o pessoal não leva o que eu falei aqui como crítica, mas uma crítica positiva, né? Que eles possam ver que alguns pontos a gente tem razão e que eles voltem a conversar. Essa é a presença do Juninho ao vivo aqui no programa e eu reforço que a entrevista na íntegra ela fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br